Tem algo que ninguém te conta sobre relacionamentos. Existe um tipo de homem que foge exatamente das mulheres que mais o atraem. Parece loucura, mas a psicologia junguiana explica perfeitamente. Quando você é uma mulher que se conhece, que tem discernimento, que não aceita migalhas emocionais, você se torna um espelho, e muitos homens não suportam ver o reflexo do que realmente são. Eles preferem mulheres que ainda estão dormindo, que ainda perseguem, que ainda imploram. Porque com essas, eles podem continuar sendo meninos. Mas com você, eles precisariam ser homens de verdade. E isso ameaça tudo o que eles construíram como proteção. Se você já se perguntou por que ele se afastou justo quando as coisas estavam ficando reais, prepare-se. A resposta vai mudar completamente como você enxerga os relacionamentos. Mas antes de continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e considera se tornar membro para apoiar esse trabalho de transformação. Sua presença aqui já mostra que você é uma mulher que busca verdade, não ilusão. Você provavelmente já viveu isso. No início, ele estava completamente fascinado. Mensagens o dia inteiro. Atenção constante, planos para o futuro. Você sentiu que finalmente encontrou alguém que te via, que te valorizava. E então, de repente, tudo mudou. As mensagens espaçaram, os encontros diminuíram. E quando você pergunta o que está acontecendo, ele diz que está confuso, que precisa de tempo, que está passando por um momento difícil. Você se culpa. Revisa cada palavra, cada gesto, tentando encontrar o erro que cometeu. Mas a verdade que ninguém te conta é esta: você não fez nada errado. Na verdade, você fez tudo certo. E foi exatamente isso que assustou ele. Jung descobriu algo profundo sobre a psique masculina, que poucos homens têm coragem de admitir. Ele chamou de projeção da ânima. A ânima é a parte feminina inconsciente dentro de cada homem, a ponte entre o ego consciente dele e as profundezas do seu próprio mundo interno. Quando um homem ainda não fez o trabalho de individuação, quando ele ainda não teve a coragem de olhar para dentro e encarar quem realmente é, ele projeta essa ânima em mulheres reais. E aí está o problema. Ele não está se relacionando com você. Ele está se relacionando com a projeção dele sobre você. Quando você corresponde à fantasia que ele criou, quando você ainda está em modo de conquista, quando você ainda está tentando provar seu valor para ele, a projeção funciona. Ele consegue manter a ilusão. Mas no momento em que você se mostra como realmente é, quando você estabelece limites, quando você demonstra que tem uma vida própria, opiniões próprias, dignidade própria, a projeção se quebra. E isso é devastador para o ego imaturo. Orchestrated Comprehensive Script Structure, Integrating Psychology and Cinematography. Estou desenvolvendo o roteiro conforme solicitado. Preciso continuar com a estrutura, mantendo texto fluido, sem subtítulos. Validações emocionais constantes, conceitos de Jung integrados naturalmente, neurociência aplicada, metáforas cinematográficas, CTAs estratégicos para comentários, tom brasileiro caloroso e profundo, sem feminismo, mas honrando a mulher 6.000 palavras no total. Vou continuar desenvolvendo os blocos principais. A neurociência moderna confirma exatamente o que Jung intuiu há décadas. Quando o cérebro masculino imaturo percebe que perdeu o controle da narrativa relacional, quando ele não consegue mais prever suas reações ou manipular suas emoções, a amígdala dele dispara sinais de ameaça. Não ameaça física, mas ameaça ao ego. E para muitos homens, a ameaça ao ego é mais perigosa do que qualquer outra coisa. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio maduro e pela capacidade de lidar com complexidades emocionais, ainda não está totalmente desenvolvido em homens que nunca precisaram crescer. Eles operam primariamente através do sistema límbico, o cérebro emocional primitivo, que só conhece duas respostas: lutar ou fugir. E quando uma mulher profunda aparece na vida deles, quando alguém que realmente enxerga através das máscaras se aproxima,
o sistema límbico escolhe fugir. Porque lutar significaria reconhecer as próprias falhas. E isso, para o ego frágil, é insuportável. Escreve nos comentários se você já passou por isso. Ele, que estava tão presente, de repente, começou a criar distância sem explicação nenhuma. Vou te contar algo que vai fazer tudo fazer sentido. Existe uma diferença fundamental entre atração e conexão real. Atração é o que acontece no nível superficial, baseado em estímulos externos, em jogos de conquista, em projeções. Conexão real é o que acontece quando duas pessoas se encontram além das máscaras sociais, quando há ressonância verdadeira entre dois mundos internos. Homens imaturos são viciados em atração porque ela alimenta o ego. Eles adoram a fase de conquista, o desafio, a sensação de poder que vem de fazer uma mulher se interessar por eles. Mas conexão real, isso assusta, porque conexão real exige vulnerabilidade, exige honestidade, exige que ele tire a armadura e se mostre como realmente é, com todas as inseguranças, medos e feridas que ele passa a vida inteira tentando esconder. E quando você, como mulher profunda, começa a criar espaço para a conexão real, quando você naturalmente convida ele para um nível mais autêntico de relação, o sistema de defesa dele entra em pânico total. Pensa numa casa antiga, cheia de cômodos trancados que ninguém abre há anos. Quando você chega como uma mulher que vê além do superficial, é como se você trouxesse luz para esses cômodos esquecidos. E dentro deles, ele guardou todas as partes de si mesmo que têm vergonha. A insegurança que ele disfarça com arrogância, o medo de não ser suficiente que ele compensa com conquistas superficiais, a carência afetiva que ele esconde atrás de independência emocional forçada. Você não está fazendo nada errado ao iluminar esses espaços. Você está sendo quem você é. Mas para ele, essa luz é aterrorizante, porque agora ele não consegue mais fingir, não consegue mais manter a fachada. E em vez de ter a coragem de abrir as portas e limpar esses cômodos, muitos homens preferem te pedir para apagar a luz. E quando você não apaga, quando você continua brilhando exatamente como Deus te criou para brilhar, eles simplesmente saem da casa. Jung falava sobre a sombra, essa parte de nós mesmos que rejeitamos, que empurramos para o inconsciente porque não queremos reconhecê-la. Todo ser humano tem uma sombra, mas homens que nunca fizeram o trabalho interno de integração da sombra carregam um peso imenso de conteúdo reprimido. Raiva não processada, medo não admitido, tristeza não chorada, fraqueza não aceita. E quando uma mulher profunda aparece, ela funciona como um espelho direto dessa sombra. Você não precisa fazer nada além de existir autenticamente. Sua presença já é o suficiente para que ele veja, ainda que inconscientemente, tudo o que ele vem evitando em si mesmo. Isso não é culpa sua. Na verdade, isso é um testemunho da sua autenticidade. Mulheres superficiais não provocam esse tipo de reação porque elas não tocam camadas profundas. Elas ficam na superfície, onde é seguro, onde ninguém precisa encarar nada real. Mas você não foi feita para superfícies. Você foi feita para profundezas. Isso, minha querida, é uma força espiritual imensa. Quantos desses sinais você reconhece no comportamento dele? Coloca o número nos comentários. A verdade é que muitos homens foram criados em uma cultura que não os ensinou a processar emoções. Foram ensinados que chorar é fraqueza, que sentir é coisa de mulher, que homem de verdade é aquele que nunca demonstra vulnerabilidade. Então, eles crescem construindo muros emocionais cada vez mais altos. E esses muros funcionam perfeitamente em relacionamentos superficiais. Mas quando aparece uma mulher que não tem medo de profundidade, que convida para a intimidade real, esses muros se tornam prisões. Ele se vê diante de uma escolha: ou derruba os muros e corre o risco de sentir tudo o que passou a vida evitando,
ou foge antes que os muros comecem a rachar. E a maioria escolhe fugir. Não porque você não seja incrível, não porque você não seja suficiente, mas porque ele ainda não é corajoso o bastante para encarar o próprio interior. E isso, embora doa, não é responsabilidade sua consertar. Quando você entende neurociência das relações, tudo fica mais claro. O cérebro humano busca padrões familiares. Mesmo padrões dolorosos são preferíveis ao desconhecido. Se um homem cresceu em um ambiente onde amor era condicionado ao desempenho, onde afeto vinha acompanhado de controle, onde vulnerabilidade era punida, o cérebro dele desenvolveu circuitos neurais específicos. Esses circuitos associam amor com dor, intimidade com perda de autonomia, vulnerabilidade com rejeição. Então, quando você aparece oferecendo algo diferente, algo saudável, o cérebro dele interpreta como ameaça. Não porque seja ruim, mas porque é desconhecido. E o desconhecido ativa os mesmos circuitos de medo que um perigo real ativaria. É por isso que você vê homens sabotarem relacionamentos saudáveis enquanto se mantêm presos em dinâmicas tóxicas. O tóxico é familiar, o saudável é assustador. E enquanto ele não fizer o trabalho terapêutico de reprogramar esses circuitos, vai continuar fugindo de mulheres que realmente poderiam fazê-lo feliz. Tem uma diferença profunda entre um homem e um menino emocional. Um homem reconhece uma mulher de valor e sabe que precisa crescer para estar à altura dela. Ele pode sentir medo, pode sentir insegurança, mas ele não foge. Ele comunica, ele se abre, ele faz o trabalho interno necessário. Já um menino emocional, quando encontra uma mulher de valor, sente que ela está exigindo demais. Ele não vê a oportunidade de evolução, ele vê cobrança. Não vê convite para a autenticidade, vê pressão. E a resposta automática dele é se afastar e procurar alguém que exija menos. Alguém que aceite migalhas. Alguém que não o desafie a ser melhor. E você sabe o que acontece? Ele passa a vida inteira nesse ciclo, pulando de relacionamento superficial em relacionamento superficial, sempre achando que o problema são as mulheres que querem demais. Nunca reconhecendo que o problema é ele que oferece de menos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já diminuiu sua luz para não ofuscar o ego dele? Quantas vezes você já fingiu não perceber inconsistências no discurso dele só para não criar confronto? Quantas vezes você já se fez de boba, se fez de menos profunda do que realmente é, só para ele não se sentir ameaçado? E mesmo assim ele se afastou. Sabe por quê? Porque quando uma mulher tenta se fazer menor, ela não engana ninguém. A essência dela ainda está lá. A profundidade ainda vaza por todos os poros. E o homem imaturo sente isso. Ele percebe que você está se contendo. E isso cria ainda mais pressão, porque no fundo ele sabe que uma hora você vai cansar de se diminuir. Então ele prefere sair antes. Prefere dizer que não deu certo, que não rolou química, qualquer desculpa que não o force a admitir a verdade, que ele não está pronto para uma mulher como você. Escreve liberdade nos comentários, se você finalmente entendeu que o afastamento dele é sobre ele, não sobre você. Jung usava o termo individuação para descrever o processo de se tornar quem você realmente é. É a jornada de integrar todas as partes de si mesma, de trazer à consciência aquilo que estava na sombra, de desenvolver suas capacidades únicas, de viver de acordo com seus valores mais profundos. E quando uma mulher está no processo de individuação, quando ela está despertando para sua própria verdade, para seu próprio poder, para sua própria dignidade, ela se torna magnética de um jeito que assusta homens que ainda estão dormindo. Porque individuação exige coragem, exige que você escolha a verdade, mesmo quando a mentira é mais confortável. Exige que você estabeleça limites, mesmo quando seria mais fácil ceder. Exige que você honre sua essência, mesmo quando o mundo te pede para ser menor.
E quando um homem vê uma mulher fazendo isso, ele tem duas opções: se inspirar e começar sua própria jornada de individuação, ou se afastar, porque a presença dela expõe o quanto ele ainda está adormecido. A projeção funciona assim: ele vê em você não quem você realmente é, mas uma versão idealizada que existe só na mente dele. No começo, você até gosta dessa versão. Afinal, ela é perfeita, ela nunca comete erros. Ela sempre diz a coisa certa. Ela nunca tem necessidades inconvenientes. Mas essa versão não é você, é uma fantasia. E quando a realidade inevitavelmente aparece, quando você se mostra humana, com emoções reais, necessidades reais, opiniões próprias, a projeção se quebra. E para ele, é como se você o tivesse traído, como se você tivesse fingido ser alguém que não é, quando na verdade, ele é que estava se relacionando com uma ilusão. Ele nunca te conheceu de verdade, nunca quis conhecer. Porque conhecer de verdade significaria encarar a complexidade de um ser humano real. E isso exige maturidade emocional que ele ainda não desenvolveu. Vou te contar um segredo sobre homens de verdade, homens que já fizeram o trabalho interno de enfrentar a própria sombra. Eles não fogem de mulheres profundas, pelo contrário, eles procuram. Porque um homem que já se conhece, que já integrou suas partes rejeitadas, que já teve a coragem de olhar para dentro e fazer as pazes com o que encontrou lá, esse homem reconhece valor quando vê. Ele sabe que uma mulher profunda, sensível, que enxerga além das aparências, é um tesouro raro. Ele não se sente ameaçado pela inteligência emocional dela. Ele se sente afortunado. Ele não interpreta os limites dela como rejeição. Ele respeita como sinal de autoestima saudável. Ele não vê a autenticidade dela como complicação. Ele celebra como coragem. Então, quando você encontrar um homem assim, você vai saber. Porque em vez de criar distância quando você se mostra real, ele vai se aproximar mais. Em vez de fugir quando você estabelece um limite, ele vai agradecer por você se respeitar. Em vez de desaparecer quando as coisas ficam profundas, ele vai mergulhar junto com você. O sistema nervoso autônomo tem dois modos principais: simpático, que é o modo de luta ou fuga, e parasimpático, que é o modo de descanso e conexão. Quando um homem está com o sistema nervoso desregulado, vivendo constantemente em modo simpático por causa de traumas não processados, estresse crônico ou simplesmente porque nunca aprendeu a se autorregular emocionalmente, ele não consegue acessar o estado parasimpático necessário para a conexão verdadeira. Ele está sempre em modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, intimidade parece perigosa. Vulnerabilidade parece suicídio emocional. Então ele mantém todas as relações no nível superficial, onde pode controlar, onde pode manter distância segura. Quando você aparece convidando para algo mais profundo, o sistema nervoso dele interpreta como ameaça à sobrevivência. E a resposta automática é fugir. Nem sempre isso é consciente. Às vezes, ele realmente não entende por que está criando distância. Ele só sabe que se sente desconfortável, que algo dentro dele está gritando para sair dali. E ele obedece esse grito sem questionar. Coloca nos comentários: sua profundidade não é defeito. Se você entendeu que nunca foi sobre você não ser suficiente. Agora, vamos falar sobre algo que ninguém te prepara para lidar. A dor de ser vista como ameaça quando tudo o que você quer é amar. Você não está tentando ser intimidante. Você não está tentando assustar ninguém. Você só está sendo você. Mas para um homem que vive de máscaras, a autenticidade é ameaçadora. Para um homem que construiu sua identidade em cima de mentiras que conta para si mesmo, verdade é perigosa. Para um homem que nunca olhou para dentro, alguém que vive olhando para dentro, é incompreensível. E a incompreensão gera medo. O medo gera rejeição. E você fica lá, se perguntando o que há de errado com você, quando na verdade não há nada de errado.
Você só está alguns passos à frente na jornada de autoconsciência. E alguns homens não conseguem acompanhar esse ritmo, não porque sejam incapazes, mas porque escolheram não fazer o trabalho. A ânima, segundo Jung, tem 4 estágios de desenvolvimento. No primeiro estágio, o homem vê a mulher apenas como objeto de desejo físico. No segundo, como mãe idealizada que cuida e nutre. No terceiro, como musa que inspira. E somente no 4º estágio ele consegue ver a mulher como Sofia, como sabedoria, como igual em profundidade. Homens que nunca evoluíram além dos primeiros estágios ficam presos em relacionamentos superficiais porque não conseguem enxergar mulheres como seres completos. Quando você, como mulher que já fez seu próprio trabalho de individuação, aparece exigindo ser vista em sua totalidade, você está pedindo que ele salte para o 4º estágio sem ter passado pelos anteriores. Isso, para a psique dele, é como pedir que ele voe sem ter desenvolvido asas. Não é que ele não queira, é que ele literalmente não tem a estrutura psíquica necessária ainda. E a tragédia é que muitos homens nunca desenvolvem. Passam a vida inteira presos nos primeiros estágios, se relacionando com mulheres como objetos, como mães substitutas, como musas distantes, nunca como iguais em humanidade e complexidade. O medo da intimidade real tem raízes profundas. Muitas vezes vem da primeira experiência de amor que ele teve, a relação com a mãe. Se essa relação foi marcada por invasão, por controle emocional, por amor condicional, o cérebro dele aprende que intimidade vem com um preço alto. Aprende que se abrir emocionalmente significa perder autonomia. Aprende que amor significa ser engolido pela necessidade do outro. E esses aprendizados ficam gravados nos circuitos neurais mais primitivos, operando automaticamente sem que ele tenha consciência. Então, quando você, como mulher saudável, oferece intimidade real sem invasão, afeto sem controle, amor sem condições, o cérebro dele não reconhece esse padrão. E o que não é reconhecido é interpretado como ameaça. Ele pode até dizer que quer intimidade, pode até acreditar que quer, mas quando a oportunidade real aparece, todo o sistema dele entra em pânico. Tem uma coisa que você precisa entender: você não pode salvar ninguém, você não pode fazer o trabalho interno por ele, você não pode amá-lo de um jeito que o force a crescer. Crescimento é uma escolha individual. Individuação é um caminho solitário que cada pessoa precisa trilhar por si mesma. Você pode iluminar o caminho, pode mostrar que existe outra forma de viver, pode ser exemplo de coragem e autenticidade, mas você não pode pegar na mão dele e arrastá-lo pela jornada. Se ele não quer fazer o trabalho, se ele escolhe continuar fugindo de si mesmo, fugindo de qualquer coisa que o confronte com a própria sombra, não há amor suficiente no mundo que vá mudar isso. E continuar tentando só vai te desgastar, só vai te fazer questionar seu próprio valor, só vai te afastar da sua própria jornada. Uma mulher de valor reconhece quando alguém não está pronto para o tipo de amor que ela oferece. E em vez de diminuir sua oferta, ela simplesmente retira, com dignidade, com compaixão por ele, mas sem sacrificar a si mesma no altar da potencialidade dele. Escreve nos comentários qual parte mais tocou seu coração até agora. Sabe quando você sente aquele aperto no peito? Aquela sensação de que você fez algo errado, mas não consegue identificar o quê? Quando você revisa cada conversa, cada momento, tentando encontrar onde errou, isso não é intuição te avisando de erro seu. Isso é o peso de carregar responsabilidade emocional que não é sua. É o seu sistema tentando fazer sentido de uma dinâmica que não tem lógica, porque você está aplicando racionalidade a um comportamento que não é racional. Ele não está se afastando por lógica, ele está se afastando por feridas não curadas, por medos não enfrentados, por padrões inconscientes que ele nem sabe que tem.
e você não pode resolver isso por ele. Não importa o quanto você seja compreensiva, o quanto você seja paciente, o quanto você tente ser a versão perfeita de si mesma que não ameace o ego frágil dele, ele ainda vai encontrar razões para se afastar, porque o problema não está em você, nunca esteve. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Muitos homens vivem a vida inteira no piloto automático, deixando padrões inconscientes ditarem suas escolhas relacionais. Eles se afastam de mulheres maravilhosas e nem sabem por quê. Eles sabotam relacionamentos saudáveis e culpam as circunstâncias. Eles repetem os mesmos padrões destrutivos e dizem que é só azar no amor, quando na verdade é falta de consciência, é recusa de olhar para dentro. É medo de descobrir que talvez eles sejam o denominador comum em todos os relacionamentos que não deram certo. E olha, eu tenho compaixão por esses homens, porque eu sei que carregar tudo isso sem processar, viver com tanta coisa reprimida, deve ser exaustivo. Mas compaixão não significa aceitar migalhas. Não significa se contentar com menos do que você merece. Não significa esperar indefinidamente que ele acorde. Compaixão pode existir à distância. Você pode desejar que ele encontre cura. Pode torcer para que ele faça o trabalho. Mas você não precisa ficar lá segurando a mão dele enquanto ele decide se vai ou não crescer. A dopamina, esse neurotransmissor associado ao prazer e recompensa, funciona de forma interessante no cérebro masculino. Homens imaturos se viciam na dopamina da conquista. A fase de perseguição, de incerteza, de será que ela vai ceder? Isso gera picos enormes de dopamina. É emocionante, é viciante. Mas quando a mulher finalmente abre o coração, quando a conquista termina e o relacionamento real começa, os níveis de dopamina caem. E para um cérebro que está viciado nesses picos, a estabilidade de um amor real parece entediante, parece sem graça. Então ele vai procurar o próximo pico em outro lugar. Vai criar dramas desnecessários só para sentir a adrenalina. Ou vai simplesmente partir para uma nova conquista. Homens que operam assim não estão procurando amor. Estão procurando a droga da novidade. E você não pode competir com isso, porque você é uma pessoa real, não uma droga. E tentar ser cada vez mais emocionante, cada vez mais imprevisível, só para manter ele interessado, é uma batalha perdida. Você vai se exaurir. Enquanto isso, homens maduros já entenderam que a dopamina da conquista é efêmera. Eles já aprenderam a valorizar a oxitocina da conexão profunda, a estabilidade de um amor que cresce com o tempo em vez de desaparecer depois da conquista. Existe algo profundamente libertador em entender que quando ele se afasta, na maioria das vezes, não tem nada a ver com você não ser bonita o suficiente, inteligente o suficiente, interessante o suficiente. Tem a ver com você ser profunda demais para alguém que vive na superfície. Tem a ver com você ter luz própria quando ele precisa de alguém que reflita apenas a luz dele. Tem a ver com você ter dignidade quando ele está acostumado com mulheres que imploram. E olha que presente isso é. Um filtro automático. Porque imagina se ele ficasse, imagina se você conseguisse convencê-lo a ficar, se diminuindo, se contorcendo, se transformando em alguém que você não é. Você passaria a vida inteira mantendo essa performance. Viveria na ansiedade constante de ser descoberta, de ele perceber que você não é realmente aquela versão diminuída que você apresentou. Viveria no medo dele ir embora a qualquer momento. Isso não é vida, isso não é amor, isso é prisão emocional. Então, quando ele se afasta, respira fundo e agradece, porque ele acabou de te livrar de um relacionamento que ia te custar sua essência, sua autenticidade, sua paz. Escreve "Eu sou digna" nos comentários se você decidiu que não vai mais se diminuir por ninguém.
preciso te falar sobre os complexos, outro conceito fundamental de Jung. Complexos são grupos de conteúdos emocionais reprimidos que têm carga energética própria. Por exemplo, um homem que tem complexo de inferioridade pode ter conquistado tudo na vida material, mas ainda se sente pequeno por dentro. E quando ele encontra uma mulher forte, esse complexo é ativado. De repente, ele se sente ainda menor. A força dela não causa isso, apenas revela o que já estava lá. Mas em vez de usar isso como oportunidade para trabalhar o complexo, muitos homens simplesmente fogem da mulher que ativou esses sentimentos. É mais fácil culpar ela por ser demais do que reconhecer que ele se sente de menos. É mais confortável dizer que ela é intimidante do que admitir que ele está intimidado. E essa distinção é crucial. O problema não é você ser intimidante. O problema é ele se sentir intimidado. Uma é característica sua, outra é estado emocional dele, e você não tem controle nem responsabilidade sobre os estados emocionais dele. Os mecanismos de defesa do ego são fascinantes quando você entende como funcionam. Projeção, racionalização, negação, deslocamento, todos esses mecanismos existem para proteger o ego de verdades que ele não está pronto para encarar. Quando um homem começa a sentir que está perdendo controle em um relacionamento, quando percebe que você não se comporta de acordo com o script que ele tinha na cabeça, o ego dele pode ativar qualquer um desses mecanismos. Ele pode projetar em você características que na verdade são dele, te acusar de ser distante quando ele é que está se afastando, dizer que você é complicada quando ele é que não consegue lidar com complexidade emocional. Pode racionalizar o afastamento dele com desculpas que soam lógicas, mas não fazem sentido. O trabalho está muito puxado. Ele precisa se encontrar. Não é o momento certo. Pode simplesmente negar que existe algum problema, te fazendo questionar sua própria percepção. E você, se não entender esses mecanismos, pode acabar aceitando essas narrativas. Pode começar a acreditar que você realmente é o problema, quando, na verdade, você só está vendo os mecanismos de defesa dele em ação. Tem uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é o sentimento doloroso de estar sozinha quando você não quer estar. Solitude é o estado consciente de estar consigo mesma por escolha. E quando você desenvolve a capacidade de solitude saudável, quando você aprende a estar bem consigo mesma, algo poderoso acontece. Você para de aceitar qualquer companhia só para não estar sozinha. Você começa a filtrar. Você prefere sua própria companhia, que é nutritiva e autêntica, do que a companhia de alguém que te faz sentir só mesmo estando presente. E esse é um dos maiores medos do homem imaturo. Uma mulher que não precisa dele para se sentir completa. Porque se você não precisa, então qualquer relação que você escolher ter é porque você quer, não porque você depende. E isso muda completamente a dinâmica de poder. Ele não pode usar a falta emocional sua como forma de controle. Não pode te manipular com ameaças de abandono porque você já sabe que estar sozinha não é o pior destino possível. Estar com alguém que não te valoriza é. Vou te contar algo sobre padrões de apego que vai clarear muita coisa. A teoria do apego identifica 4 estilos principais: seguro, ansioso, evitativo e desorganizado. Homens com apego evitativo, que infelizmente são maioria entre aqueles que se afastam sem explicação, aprenderam desde cedo que dependência emocional é perigosa. Então eles desenvolveram estratégias de autorregulação que não envolvem outras pessoas. Eles se orgulham de ser independentes, de não precisar de ninguém. E relacionamentos próximos ativam um pânico profundo, uma sensação de estar sendo engolido, de perder a autonomia. Não é que eles não sintam, eles sentem, mas o sistema nervoso deles está programado para interpretar qualquer aproximação emocional como ameaça. Então, quanto mais você tenta se aproximar, mais eles se afastam. Não por maldade, por programação neurológica.
E olha, você pode entender isso, pode ter compaixão, mas você não pode se sacrificar tentando ser menos próxima, menos afetiva, menos necessitada de conexão emocional, só para acomodar o apego evitativo dele. Porque isso vai contra sua natureza e relacionamentos saudáveis acontecem quando duas pessoas se encontram em suas autenticidades, não quando uma se deforma para caber na ferida da outra. Quantas dessas dinâmicas você já viveu? Coloca um coração nos comentários para cada uma que você reconheceu. A janela de tolerância emocional é um conceito da neurociência que explica muito sobre relacionamentos. Cada pessoa tem uma faixa de ativação emocional onde consegue funcionar bem, nem hiperativada demais, nem hipoativada demais. Quando saímos dessa janela ou entramos em estado de luta, fuga, congelamento, hiperativação, ou em estado de shutdown emocional, hipoativação. Homens que nunca trabalharam regulação emocional têm janelas de tolerância muito estreitas. Qualquer intensidade emocional já os joga para fora da zona de conforto. E em relacionamentos, intensidade emocional é inevitável. Vai ter conflito, vai ter necessidade de conversas difíceis, vai ter momentos de vulnerabilidade. Se a janela dele é estreita demais, qualquer uma dessas situações vai fazer ele entrar em shutdown. E em shutdown, a resposta padrão é se afastar, cortar comunicação, criar distância. E você fica lá achando que fez algo terrivelmente errado, quando tudo que você fez foi expressar uma emoção humana normal que a janela de tolerância dele não consegue comportar. Preciso falar sobre algo que ninguém te prepara. A dor de ser punida por sua profundidade, por ver coisas que outros não veem, por sentir coisas que outros não sentem, por perceber padrões, inconsistências, verdades não ditas. Você foi feita assim. Não é escolha. É sua natureza. E quando um homem se sente desconfortável com essa sua capacidade, quando ele percebe que não consegue enganar você, que você vê através das máscaras dele, ele vai tentar te fazer sentir que tem algo errado com você. Vai dizer que você pensa demais, que analisa demais, que complica demais. Vai tentar te convencer que seria mais feliz se fosse mais simples, mais leve, mais superficial. E se você acreditar nisso, se você tentar sufocar sua própria profundidade, você vai murchar por dentro. Vai perder contato com sua essência. Vai se tornar uma versão diluída de si mesma. E ainda assim, ele vai acabar indo embora, porque você não pode manter uma performance para sempre. Sua verdadeira natureza sempre vai vazar. Então por que se diminuir? Por que negar quem você é? Existe um homem em algum lugar que não vai querer que você seja mais simples. Ele vai celebrar sua complexidade. Não vai ter medo da sua profundidade. Vai mergulhar nela com você. Mas você precisa estar inteira para reconhecer esse homem quando ele aparecer. E você não vai estar inteira se gastou toda a sua energia tentando caber em espaços pequenos demais para sua alma. Jung falava sobre sincronicidade, sobre coincidências significativas. E eu acredito que não é coincidência você estar assistindo isso agora. Não é acaso você ter vivido o que viveu com homens que se afastaram. Tudo isso faz parte da sua jornada de individuação. Cada vez que um homem imaturo saiu da sua vida, ele estava abrindo espaço. Cada vez que você se sentiu rejeitada, você estava sendo protegida. Cada vez que você não entendeu porque não deu certo, o universo estava te dizendo, não deu certo porque você merece melhor. E melhor não significa perfeito, significa alguém disposto a fazer o trabalho. Alguém que quando sente medo, não foge, mas comunica. Alguém que quando vê suas profundezas, não se assusta, mas se aprofunda. Alguém que reconhece uma mulher de valor e sabe que precisa ser um homem de valor para estar ao lado dela. Esse homem existe. Mas você não vai encontrá-lo se estiver ocupada tentando convencer homens meninos a ficarem.
Você não vai reconhecê-lo se sua energia estiver toda investida em relacionamentos que exigem que você seja menos do que é. Então, solta. Solta quem saiu. Solta quem não ficou. Solta quem não conseguiu te valorizar. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a sabedoria profunda de quem entende que nem todo mundo está pronto para o tipo de amor que você oferece. E tudo bem, porque os que estão prontos, esses vão ficar. Vão escolher você todos os dias. Vão te ver em toda a sua complexidade e dizer: sim, exatamente essa é ela que eu quero ao meu lado. E enquanto esses homens maduros não chegam, enquanto você ainda está nessa jornada de autodescoberta, lembra sempre, você não está sozinha. Cada mulher que está assistindo isso agora, cada uma que já passou por isso, cada uma que está aprendendo a valorizar a própria profundidade, em vez de temê-la, todas elas são suas irmãs nessa jornada. Todas vocês estão despertando para algo maior do que o que a cultura moderna vende como amor. Estão descobrindo que amor verdadeiro não te diminui, te expande, não te controla, te liberta, não teme sua luz, celebra. E quando você entende isso no fundo da alma, quando você realmente incorpora esse conhecimento, algo mágico acontece. Você para de atrair homens que fogem, porque sua vibração mudou, sua energia mudou. Você não está mais emanando carência ou necessidade de validação externa. Você está emanando plenitude, e plenitude atrai plenitude. Inteireza atrai inteireza. Maturidade atrai maturidade. Se você chegou até aqui, deixa seu like, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso e se inscreve no canal se ainda não é inscrita. E considera se tornar membro para apoiar esse trabalho de transformação que estamos fazendo juntas. Porque esse não é só mais um canal de relacionamentos. Esse é um espaço de despertar feminino, de reconhecimento do próprio valor, de construção de dignidade emocional. E eu preciso da sua presença aqui para continuar criando conteúdos que realmente transformam vidas. Escreve nos comentários o que mais tocou você nesse vídeo. Qual insight mudou sua perspectiva? Porque quando você compartilha, você não só processa melhor o aprendizado, mas também ajuda outras mulheres que estão passando pelo mesmo. Vocês não estão sozinhas. Nunca estiveram. E juntas estamos redescobrindo uma verdade antiga que a cultura moderna tentou apagar. O valor sagrado da mulher, a força da feminilidade, a sabedoria do coração feminino. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Você é profunda e isso é poder. Você é sensível e isso é dom. Você enxerga além e isso é visão espiritual. E qualquer homem que foge disso não merecia estar ao seu lado desde o início. Um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo.